A partir de hoje, você estará morando nessa casa conosco. Você é como um mendigo. Por que você estava se esgueirando como um rato no meio da noite, enchendo a cara? Enquanto eu estiver vivo e com os olhos bem abertos, você não vai morrer. Penélope, minha querida. É um mito fundador ridículo sobre um dragão que supostamente governou esse império no começo. Amor ou o que for, eu farei tudo o que você quiser. Me deixe ir. Eu disse para me deixar ir. Tire-me daqui. Penélope abre os olhos assustada. Suor escorre pelo seu rosto magro, pálido e cheio de olheiras pesadas. Quando ela ia levantar da cama, uma mensagem do sistema aparece, deixando Penélope irritada. Alguém grita e a água cai no chão. Vendo a Penélope acordada, Emily está incrivelmente surpresa. Ela começa a gritar chamando o Duque e avisando que a Penélope acordou. Mas Penélope está se mordendo de frustração. O sistema informa que uma missão repentina foi ativada. Ela tem que proteger o fragmento do espelho mágico antigo em um lugar seguro. Além disso, a afinidade agora será exibida apenas como cores. Ela deve seguir a missão para obter finais e recompensas ocultas. O médico está analisando os olhos da Penélope e chega à conclusão de que os efeitos do veneno acabaram completamente. Até ontem, o pulso dela estava fraco, mas agora está completamente normal. É nada menos que um milagre. Enquanto o corpo dela melhorar, não haverá problemas. Penélope engoliu o veneno, mas além de não ter morrido, ela ainda se sente completamente bem. Isso realmente foi apenas um sonho. Seu pai pergunta como ela está se sentindo e se ela o reconhece. Reynolds questiona se ela está realmente bem e pergunta por que ela bebeu algo assim. Enquanto Derek não diz uma palavra. Mas, por fim, ele questiona por que ela fez isso. Agora que ela está consciente, pode dizer o que estava tentando alcançar. O que diabos era tão insuportável? Mas Reynolds grita com Derek, perguntando se é só isso que ele tem a dizer agora. O Duque manda ele abaixar a voz, mas Reynolds manda seu pai não parar e pergunta pro Derek se ele não percebe quão estranho tem agido ultimamente. Em vez de se preocupar com alguém que quase morreu, por que ele está agindo como se estivesse querendo pegar a Penélope desde que ela desmoronou? Mas Derek apenas exige uma resposta. Seu medidor está amarelo. Penélope diz que não é como se ela não pudesse dizer. Mas ele não ouviu que ela ainda é um paciente em recuperação? Ela gostaria de descansar, então pede para ele ir embora. O Duque se desculpa. Eles não estavam pensando, mas vão partir agora. Então ela não deve pensar em nada e simplesmente descansar. Ele então manda os dois filhos saírem. Os números da afinidade se foram agora. Ela não precisa mais tomar cuidado com suas palavras e entrar no jogo. Penélope então é deixada sozinha. Penélope está sendo alimentada na boca, mas a comida está sem gosto. Emily informa que o médico disse que ela deve comer só pão por um tempo. Mas Penélope virou a cara, se negando a comer. Emily então colocou a tigela de lado e começou a levar o carrinho cabisbaixa. Desde que a Penélope acordou, a atmosfera na mansão está estranha. Emily, o Duque, seus dois filhos e até mesmo todos os criados que entravam e saíam do quarto dela estão tratando ela como se fosse uma boneca de vidro frágil. Penélope pergunta para Emily por quanto tempo ela ficou inconsciente. Emily informa que por uma semana. Penélope pergunta o que aconteceu com aquela pessoa durante esse tempo. Emily diz que se ela está se referindo àquela pessoa, ela foi confinada no quarto desde que a Penélope desmoronou. O Duque ordenou que ela não desse um único passo para fora até que o incidente fosse totalmente resolvido.
Bem feito para ela, não? Penélope pensa que isso é inesperado, já que ela achou que a Ivone estaria correndo selvagemente por toda a mansão com ela fora do caminho. O que exatamente aconteceu depois que ela desmaiou? Então Penélope pede que a Emily lhe conte tudo o que está acontecendo. Algum tempo depois, Penélope está ciente de que a empregada temporária da Ivone de repente cometeu o oposto de viver na prisão. Ela sabe que isso foi coisa da Ivone, que manipulou a empregada para se matar como forma de silenciá-la. Emily indaga se pode perguntar uma coisa. O veneno que a Penélope bebeu foi o mesmo que ela mandou a Emily entregar? Com lágrimas nos olhos, Emily diz que pensou que a Penélope estava planejando entregar para aquela mulher. Mas então, ela desmoronou. Penélope informa que foi outro veneno, e Emily diz que sabia. Então aquela mulher realmente orquestrou tudo. Emily então explica que, na verdade, as coisas são um pouco mais complicadas. A situação naquele dia era ambígua, e vendo como o Duque confinou a Ivone, ele deve ter percebido que algo estava errado. Mas a empregada-chefe, que era a próxima da Ivone, está esperando boatos de que não foi uma tentativa de envenenamento, mas um ato encenado para chamar a atenção. E não tem como revelar que a Penélope tinha um veneno diferente preparado. Penélope pensa que eles não estão totalmente errados, mas ao menos ela não está sendo acusada de ser a culpada por envenenar a filha, como no modo normal. Penélope parabeniza a Emily pelo bom trabalho, mas pede que ela fique em silêncio sobre o veneno que ela obteve. É para ela considerar como se o veneno nunca tivesse existido. Emily diz que isso não é um problema, mas pergunta o que a Penélope vai fazer. Ela vai se apresentar e dizer que suspeita da Ivone? Penélope diz que vai lidar com isso, mas ela precisa ver seu pai logo. Emily fica preocupada e diz que a Penélope não deve se esforçar demais até que seja totalmente recuperada. Penélope não tem ideia do quanto todos ficaram preocupados enquanto ela estava inconsciente. Penélope diz que a Emily deve ter passado por momentos difíceis, e Emily exagera dizendo que o mais difícil. Só que mais do que ela, o príncipe herdeiro foi quem teve o tempo mais difícil. Depois que a Penélope desmoronou, ele nunca saiu do lado dela, nem por um momento. A presença dele era tão impressionante que todos mal conseguiam respirar. Emily sabe quão desesperadamente ele rezava enquanto segurava a mão dela todas as noites. Penélope pergunta por que ele rezou. Emily diz que não ouviu tudo, mas ele disse que se ela quisesse sair desse lugar, ele deixava ela ir. Ele iria conceder tudo o que ela desejasse. Amor ou qualquer outra coisa, ele daria tudo o que ela quisesse. Ele apenas pedia que ela não morresse. Penélope aperta o lençol com força. Emily ainda diz que todos estão falando que ele vai enviar uma proposta de casamento em breve. Por isso, todos estão achando que os rumores da competição de caça devem ser verdade. Mas então, Emily percebe que cometeu um erro ao falar e pede desculpas. Penélope pergunta onde ele está agora. E Emily informa que parece ter ocorrido uma rebelião no norte. Então, ele saiu com urgência sob ordens imperiais. Não morra, Penélope. Em seus sonhos, ela ouviu a voz de alguém dizer isso. Uma voz que ela queria tanto ouvir, mas ao mesmo tempo não queria ouvir de jeito nenhum, depois de todo esse tempo. Poucos dias depois, no escritório do Duque Eckhart, Penélope, o Duque, seus 2 filhos e o Vinté estão lá. O Duque pergunta se ela realmente está bem e diz que não há necessidade dela se esforçar. O corpo dela não está totalmente curado, então ele pode lidar com isso sozinho primeiro. Mas Penélope diz que não. Ela quer falar com todos juntos. Então pede que ele mande eles entrarem. O Duque atende ao pedido dela, e então a Ivone e a empregada-chefe entram. Essa reunião é para esclarecer os detalhes do incidente na cerimônia de maioridade. Algo que nunca deveria ter acontecido na casa de Eckhart ocorreu. Mas eles tiveram limitações na investigação
devido a Penélope ter ficado inconsciente. Portanto, o Duque tem algumas perguntas para elas duas, Penélope e Ivone. Ambas concordam. Primeiro, o Duque pergunta se a Penélope se lembra de beber o licor no dia da cerimônia. Penélope responde que sim. No momento em que ela bebeu, vomitou sangue e desmaiou. O Duque informa que, de acordo com a investigação do Reynold, o copo no qual ela bebeu tinha veneno. Penélope sabia que aquela taça não era dela, mas sim da Ivone? Penélope diz que sente que poderia saber, mas ainda assim poderia não saber. O Duque diz que esse é um assunto sério, então pede que ela pense a respeito com atenção. Penélope responde que as taças parecem semelhantes, então ela pode ter confundido. Eles então perguntam sobre o que a Ivone se lembra, o que a pega desprevenida. Por fim, ela acaba dizendo que ficou tão chocada que não se lembra de muita coisa. Ela se lembra apenas de beber e depois Penélope estava colapsando. Então ela começa na sua atuação de boa garota e, com lágrimas nos olhos, pergunta por que a Penélope faria algo tão terrível. Ainda manda a Penélope se valorizar mais. Penélope já percebeu que a Ivone está fazendo parecer que ela orquestrou tudo. Ela já pode dizer como a Ivone manipulou a opinião pública por meio da empregada-chefe. O Duque observa a Ivone soluçar. E o Vinté comenta que a pessoa que envenenou a bebida foi a empregada pessoal da Ivone. Isso significa que também tem a possibilidade de que a Ivone esteja envolvida. Ivone se levanta atordoada, dizendo realmente não saber de nada. E Penélope percebe que o Vinté ainda não sofreu a lavagem cerebral. Ivone continua argumentando que nem sabia se poderia comparecer à cerimônia naquele dia. E diz que o Derek também sabia disso. Derek, com os olhinhos brilhando, diz que a Ivone está certa. Obviamente que o Derek nem percebe que sofreu lavagem cerebral. Ivone diz que a verdade é que ela passou mais tempo com a empregada-chefe do que com a Beck. Às vezes, ela via a Beck se encontrando com a empregada pessoal da Penélope. Por isso, ela pensou que talvez a Penélope estivesse observando através da Beck. Penélope pensa que a Ivone é um pequeno monstro assustador. Não importa o que aconteça, Ivone está determinada a arrastar Penélope para baixo com ela. Mesmo que a Penélope explique tudo o que aconteceu naquele dia, Ivone sempre encontrará uma saída. Se a investigação continuar, ela pode até dissociar as coisas para fazer parecer que a Penélope estava tentando envenená-la. Tudo bem. Se é assim que a Ivone quer jogar... De repente, Penélope repara em algo na cor daquele chá. Parece exatamente com o licor que ela bebeu naquele dia. Então, os olhos da Penélope se arregalam. Observando o chá, ela reparou que a Ivone não tem reflexo, o que a deixou completamente apavorada. Derek pergunta por que ela bebeu se sabia que era veneno, o que a tira de seu transe. Confusa, ela pergunta o quê? E ele diz que ouviu tudo do Marquês. O colar que ela usou naquele dia reage a veneno, e o Marquês testemunhou que não tinha como ela não saber. Penélope se pergunta se o Vinté até revelou isso. Isso poderia ter arriscado Calisto perceber a verdade sobre ela. O Duque manda o Derek ficar em silêncio, mas ele se recusa, perguntando se essa não é a maior contradição nesse caso. Antes da Beck morrer, ela testemunhou que a Penélope ordenou que ela envenenasse a taça da Ivone. Mesmo assim, foi a Penélope quem bebeu, mesmo sabendo que estava envenenado. Então ele questiona por que ela fez tal coisa. O que ela planejava ganhar? Penélope diz que parece que ele já decidiu uma resposta. Derek fica confuso. Então Penélope diz que já que ele é tão insistente, ela vai contar. Ela queria dizer isso na frente de todo mundo, de qualquer forma. Foi isso mesmo. Ela mandou a Beck fazer isso com a intenção dela mesma beber. Derek e Ivone são pegos completamente de surpresa. Reynold e Vinté também ficam chocados.
Penélope diz que apenas mandou ela preparar o veneno. Mas ela deve ter entendido de forma errada que a Penélope iria dar para Ivone. Desesperado, o Duque pergunta o que ela está dizendo. Ele pede que ela diga isso de novo, já que isso não pode ser verdade. Por que ela faria uma coisa dessas? Derek morde os lábios ao perceber que ela realmente fez isso. Penélope explica que queria desviar a atenção de todos da Ivone. Ela não queria perder a posição de filha nobre que tanto lutou para conseguir. Reynolds pergunta o que tem de errado com ela, enquanto Derek questiona se essa é a única razão. Ela realmente foi tão longe por algo tão trivial como a atenção? E se ela tivesse morrido? O brilho nos olhos do Derek começa a falhar. Penélope diz que isso não parece uma opção tão ruim. O Duque fica em choque diante das palavras, e Derek morde os lábios sem conseguir formular nenhuma frase. Ivone o observa, e Vinter apenas diz o nome dela. Penélope diz que é por isso que ela tem algo que quer dizer hoje. Seus pecados são grandes, e ela deseja assumir a responsabilidade por eles. E só há uma maneira de fazer isso. Ela pede para ser renegada e expulsa daquela casa. Cara, é possível sentir a dor nos olhos do Duque. Ele pergunta como ela pode dizer uma coisa dessas. Penélope diz que não há necessidade de mais investigações, já que foi tudo obra dela. Como sempre, eles devem apenas concluir isso como sendo culpa dela. Não seria melhor para a reputação da Casa Eckhart se o encrenqueiro simplesmente desaparecesse? Reynolds diz que isso não faz nenhum sentido. Ela não tinha dito que não queria perder o título? Então por que ela está saindo por conta própria? Penélope explica que depois de quase morrer uma vez, ela se cansou de tudo. Ela está cansada de lutar para ficar ali. Agora, Ivone está nessa casa. Não há necessidade de tanta gente, né? Em seu pensamento, Penélope se pergunta se a Ivone está satisfeita. Ela não tem apego à posição da Ivone, então manda ela deixar em paz. Penélope não sabe o que a Ivone está planejando fazer dessa mansão. Mas seja o que for, Penélope não tem certeza se consegue derrotar o que veste a pele da Ivone, a Leila. Até mesmo o último recurso da Penélope para escapar desse mundo falhou. Se esse for o caso, então a melhor opção é ficar longe da atenção daquele monstro e sobreviver primeiro. Mas então, para a confusão da Penélope e da Ivone, Derek grita que ela não vai a lugar nenhum. Penélope não entende o que tem de errado com ele. Mas, de forma exaltada, ele pergunta se ela está dizendo que vai sair daquela casa. Sem a proteção da família, para onde ela iria e o que ela acha que pode fazer? A investigação ainda não terminou. E se ela for culpada ou não, a Casa Eckhart é quem decidirá. Então ela nunca, mas por algum motivo, o medidor dele começou a brilhar. O Duque diz que isso é o suficiente. Ele vai fingir que nunca ouviu o que a Penélope disse ali hoje. Penélope tenta argumentar, mas ele diz que eles vão discutir isso novamente em breve. Por enquanto, ele manda ela subir e descansar. Tudo que a Penélope pode fazer é baixar a cabeça e concordar. Assim, ela começa a ir embora, sob o olhar atento da Ivone. Uma vez que ela saiu, Reynolds suspira. E Derek manda seu pai ordenar uma busca no quarto da Ivone, para espanto da garota. Derek diz que nesse ponto, eles devem conduzir uma investigação completa, até o ponto em que ninguém poderá mais dizer bobagem. Ivone pergunta como ele pôde, e Reynolds grita, mandando ele parar de interferir. Toda vez que ele abre a boca, as coisas ficam piores. Se ele pressionar a Penélope e ela acabar bebendo veneno de novo, ele vai assumir a responsabilidade? De qualquer forma, Derek não tem autoridade para investigar. Se ele não confia no Reynolds, pelo menos deveria ouvir o pai. Ivone diz que se ele quiser, pode investigar o quarto dela. Mas ele manda ela calar a boca, já que ainda nem foi removida da lista de suspeitos. Derek e o Duque apenas ficam em silêncio, assim como a megera.
Vinté pede desculpas por interromper, mas ele vai se despedir, já que ele tem algo para fazer. O Duque se desculpa e deixa ele ir. Após ele ir, fica o maior silêncio no escritório. Reynolds quebra o silêncio, dizendo que isso parece uma merda absoluta. Lembrando do que a Penélope disse sobre ele fazer ela se sentir mais miserável com o escravo, e ela pedindo para ser renegada, faz ele pensar que é o único bastardo ali. Penélope está andando, quando alguém a chama. Quem vocês acham que chamou ela? Eu suspeito que tenha sido Vinté, mas só vamos ter certeza no próximo episódio. Se gostou, curta, comente e compartilhe com alguém que ainda não conhece essa obra, mas que você acha que vai gostar. Nos vemos na próxima!